igreja. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui nesta noite maravilhosa para podermos juntos cultuar esse nosso Deus, oferecer a Deus esse culto de louvor, esse culto de adoração. Nós queremos que Deus fale grandemente aos nossos corações, que possa Deus estar trabalhando em nossas mentes, nossos corações, para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Saúde aqueles que já estão entrando para participar deste culto. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero perguntar a você se tiver algum problema na comunicação, se estiver baixo, dá um sinalzinho para nós, para que a gente possa tentar resolver. E eu te dou a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Nós vamos ler em Salmos 96. É o nosso momento agora, um momento de louvor, de gratidão a Deus. Nós vamos ler no Salmo 96, no versículo de 1 a 9. Nosso momento de adoração. Salmo 96, de 1 a 9. De 1 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande, é digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante deles, poder e dignidade no seu santuário. Dê ao Senhor, ó famílias das nações, dê ao Senhor glória e força, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios, trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. Tremam diante dele todos os povos da terra. Tremam diante dele todos os povos da terra. E nesse momento nós vamos louvar o Senhor com um cântico. E mais uma vez nós convidamos a minha sobrinha, a Patrícia, né, lá no Canadá, e também de quarentena, e Patrícia vai, nesse momento, participar desse louvor conosco aqui da Igreja Batista Emanuel. Patrícia, minha sobrinha, já está aqui, aposta para louvar ao Senhor. Patrícia, a paz do Senhor, minha sobrinha. Está um pouco decalado, né? A fala está um pouco de decalagem, porque é longe, né? Mas obrigada pelo convite e que Deus abençoe. Eu quero honrar a Deus com esta música, porque não é só porque Ele suscitou, mas principalmente para que nós possamos ser úteis, como os discípulos foram depois de Jesus, não é? Que nós hoje somos nossos discípulos, então que Deus ache em nosso espaço realmente poder espalhar a palavra de Deus. Amém. A minha filha queria a paz do Senhor a todos também. Oi, a paz do Senhor, Chloé. Linda! Paz do Senhor. Vamos. Amém.
Obrigada, Senhor Jesus, pela essa oportunidade. Amém, Quero te Deus. agradecer pela vida do Luís Carlos, da sua esposa. Quero te agradecer pela vida da minha família, de Amém, todas as Deus. pessoas que estão a ouvir-nos, meu Pai. E eu quero, Senhor, colocar a minha vida à tua disposição. Amém, Pai. Deus. Perdoa as nossas falhas, Deus, e ajuda-nos a transformar-nos para termos pessoas que estejam à altura, meu Pai, do desafio que é poder levar a tua palavra a toda a Amém, gente, Deus. no dia a dia, Oh, nas glória a Deus. pequenas coisas, nas pequenas atitudes, louvando assim o teu nome. Pai. Amém, Deus. Tudo para a tua honra e para a tua glória. Amém, Deus. Amém. Obrigada, Tio. Obrigado a você, Obrigada, Patrícia. tia. Amém. Obrigada a todos. Ficam com Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Patrícia. Abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Papai do céu continue te abençoando, querido. Amém. Queridos, essa menina é minha sobrinha. Ela está lá no Canadá e ela está participando do nosso culto junto com a gente, junto com o meu sobrinho, com as suas duas filhinhas lá no Canadá. Também estão de quarentena lá, né? Problema desse coronavírus. E a gente mata a saudade assim também. É uma mulher de Deus, né? Deus possa continuar abençoando a sua família. Meus irmãos, hoje pela manhã nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, o fato mais extraordinário que aconteceu em toda a existência do mundo depois do pecado de Adão e Eva. Foi a morte e a ressurreição de Jesus. E nós vimos, né, o que a ressurreição de Jesus nos garante. A ressurreição de Jesus nos garante. E agora nós vamos meditar nesse momento que nós temos aqui sobre uma passagem que encontra-se lá no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler do versículo 13 ao 35, e nós vamos ler a história de dois discípulos de Jesus que, após a sua morte, eles resolveram voltar para a cidade dele. Mesmo eles sabendo que que as mulheres já tinham ido no sepulcro, que o sepulcro estava vazio, mesmo ele conhecendo a palavra de Deus, eles resolveram ir embora para a sua cidade de Emaús. Nós não sabemos por que eles tomaram aquela decisão, se foi medo ou o que foi, mas eles tomaram a decisão de
voltar para a cidade deles, voltar para a cidade de Emaús. E essa história está registrada em Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Eu gostaria que os irmãos e amigos abrissem as suas Bíblias agora nesse livro, nesse Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Nós vamos tirar alguns ensinamentos através dessa passagem, e esses dois discípulos de Jesus vão nos ensinar, e o próprio Jesus vai também estar nos ensinando. Então, a palavra de Deus, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 13, nós lemos assim: naquele mesmo dia, no dia da ressurreição de Jesus, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Meus queridos, Lucas ele registra essa passagem comovente de Cristo ressurreto, cuja vitória Jesus teve sobre a morte. Os 2 discípulos, 2 caminhantes
pela estrada de Emaús. Nós lemos aqui que Emaús era uma cidade, ficava próxima, mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém, e Jesus se coloca no mesmo caminho com os discípulos, trazendo para esses discípulos um novo alento. Então, naquele caminho, aqueles dois homens iam caminhando entristecidos. Foi o que nós lemos aqui logo no início do versículo 17, diz que eles estavam entristecidos. Estavam entristecidos. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? E ele responde: ora, nós esperávamos que ele vinha redimir Israel. Nós esperávamos um rei que ia derrotar os romanos. Naquela época eles estavam subjugados aos romanos, havia uma grande expectativa que Jesus o libertasse. Mas eles falam: olha, mas ele morreu. Parece que Deus falhou. Nada mudou. Ainda continuamos sobre o domínio dos romanos. Meus queridos, quem de nós já não trilhou por esse caminho? Quem de nós ainda aqui na terra não caminhou por Emaús? Tristeza, com frustrações, com decepção. Nem sempre as coisas saem do jeito que nós planejamos ou que nós sonhamos. E assim, quando nós temos essas decepções, a tristeza invade o nosso coração, invade o nosso ser, e nós somos tomados pelo desânimo. Muitas vezes, essas tristezas, essas desilusões provocam em nós mágoas e revolta. E nós começamos a nos questionar por que Deus permitiu isso? Por que Deus não mudou a minha vida? Por que eu continuo assim? Meus irmãos, aqueles discípulos, eles tinham uma visão errada de Cristo. Logo que Jesus interroga eles sobre os fatos que aconteceram naqueles dias, ele diz que Jesus era um profeta. Jesus era um profeta, eles não tinham ainda entendido que Jesus não era um profeta, que Jesus era o Rei dos Reis, que Jesus era um rei espiritual, que Jesus veio para trazer para a terra um reino espiritual. Mas aqueles homens ainda estavam com as vistas fechadas, não conseguiam enxergar Deus, eles estavam com um olhar humano. João, no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, João nos diz que Jesus fez muitos milagres, Jesus fez muitos sinais para que pudesse crer que Jesus é o Filho de Deus, para que recebesse a vida eterna. Então, esses discípulos que acompanharam Jesus, eles viram esses milagres acontecerem, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles andaram com Jesus, mas eles ainda o enxergavam Jesus como um profeta. Eles não haviam enxergado que Jesus era o Deus Emanuel, era o Deus que havia descido da terra, era o Deus que estava com eles, era o Deus conosco. Aqueles homens não haviam ainda compreendido as Escrituras, eles não haviam entendido ainda, embora estivesse com Jesus. Era uma visão errada que eles tinham da obra de Jesus. A obra de Jesus era uma obra espiritual e eles queriam uma obra física, um reino. Eles não o vê como Salvador.
eles não vê como o Senhor, ele não vê como Deus encarnado, aquele que morreu na cruz. Ele não vê que Jesus ele havia morrido, que havia ressuscitado e que havia religado novamente os homens a Deus. E por desconhecerem as escrituras, eles não acreditaram no fato da ressurreição. Nós fomos informados que enquanto eles estavam caminhando, enquanto eles estavam discutindo a respeito de todas as coisas, o próprio Jesus se aproximou dele. Eles estavam ali tristes, apesar daquela tristeza, apesar das frustrações, apesar da incredulidade dos discípulos, Jesus se aproxima, Jesus começa a caminhar com ele. Jesus, o ressuscitado, se faz presente. Jesus transforma aquela tristeza em alegria. Jesus transforma aquela decepção em vitória. A sua presença aponta-nos para a veracidade das Escrituras, pois tudo o que os profetas falaram sobre o Messias foi cumprido. Tudo foi cumprido. Jesus, ele venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte. A vida em Jesus, a vida está em Jesus, e ele nos dá graciosamente. Ele mesmo afirmou: eu vim para que todos tenham vida. Para que todos tenham vida. E Jesus continua caminhando com aqueles discípulos. E Jesus começa a conversar, Jesus começa a mostrar para aqueles discípulos, e Jesus começa a falar desde Moisés. Passa toda a escritura para aqueles discípulos. E mais tarde nós vamos ver lá no final que ele fala assim, olha, quando ele falava, o nosso coração começou a arder. Meus queridos, quando Jesus chega na entrada da cidade, então Jesus faz com que ele vá prosseguir para o outro lado. Mas os discípulos olham para Jesus e falam, fique conosco. Fique conosco. Meus queridos, esse é o convite que Jesus quer ouvir de cada um de nós. Fique conosco, Senhor. E Jesus, na mesma hora, imediatamente, Jesus começa a andar com aqueles discípulos e foi para a casa dos discípulos. Meus queridos, quando Jesus entra numa casa, há modificação de vida. Quando Jesus entra numa casa, a tristeza sai, as decepções saem, os enganos saem. E diz que Jesus ali ele se reuniu e começa a alimentar, já era na hora da ceia, e Jesus pega o pão, Jesus parte o pão, e Jesus dá a... Eles recordam de Jesus e reconhece que Jesus realmente